mundo espiritual. Também o espiritual é conhecido como o quê? Invisível e sobrenatural. Sobrenatural. Tem mais um termo que eu ensinei para vocês. Meta. Meta significa para além do mundo físico, tá? E o outro mundo é o mundo natural, também conhecido como mundo material, físico. E o que mais? O que mais que eu falei? Vocês lembram? Mais algum? Natural, mundo material, mundo físico. Isso, concreto, visível, né? Pode ser visível aqui, ó. Como tem o invisível lá. Concreto, tá? Beleza? Então essas coisas aqui a gente sempre vai estar destacando para vocês. São nomenclaturas diferentes, mas para a mesma coisa. Mundo espiritual é o mundo invisível, que é o mundo sobrenatural, que nas ciências humanas é conhecido como o mundo metafísico. Tá bom? Ok? E o mundo natural, físico, material, visível, é a mesma coisa também. Beleza? Os dois mundos não. Mundos, tá? Tem um N. E? Físico visível. Aqui é metafísico. Metafísico. Meta para além do físico. Também é conhecido como supranatural, tá? Supranatural ou sobrenatural ou supernatural é a mesma coisa. Beleza? Então vamos lá. Alguns, porém, tornam-se tão espirituais que exageram tanto que Deus terá um trabalho maior ainda para transformar essa pessoa tão espiritual, entre aspas, em alguém normal. Existe isso, gente? Dentro da igreja? Você já conversou com alguém assim? Se torna até chato, né? Ou varão, vaso, óleo, não sei o quê. Tudo ela usa a linguagem evangeliquez. Acaba se tornando até chato, né? Então a gente tem que cuidar para não se tornar assim. Isso é desequilíbrio, gente, tá? É falta de equilíbrio, falta de inteligência, falta de conhecimento. Deus nunca vai querer tirar você do mundo real. Pelo contrário, se tem uma coisa que Deus faz é nos chamar o tempo todo para a realidade. Sim ou não? Agora tem gente que parece que quer andar nas nuvens, né? Acha que já está no céu. Tudo que é anjo daqui, é olho dali, é varão. Para com essas bobices. Isso é desequilíbrio. É ridículo isso, tá? Nós não podemos ser espirituais, entre aspas. Tem uma palavra minha que eu ministrei há um tempo atrás. 3 tipos de crentes perigosos. Vocês vão achar lá no meu canal no YouTube. 3 tipos de crentes perigosos. É o crente super espiritual, que é isso aqui que a gente está falando. Aquela pessoa que anda sozinho. Segundo tipo é o super espiritual, que é esse aqui que nós estamos falando. É o crente que anda sozinho. E aquele crente que acha que sabe todas as coisas. 3 tipos de cristãos perigosos. Quando você encostar em alguém que tem esse perfil, meu irmão, tome cuidado. Tome cuidado. Tá bom? Mantenha a distância, que é mais saudável. Vamos lá então. O exagero, gente, sempre peca contra o discernimento. Vamos falar junto? O exagero sempre peca contra o discernimento. Pastor Rotelino sempre ensina isso para nós, que
que sempre o desequilíbrio sempre atrai sofrimento, dor e sofrimento. O desequilíbrio sempre atrai dor e sofrimento. Você pode ver, toda pessoa destrambelhadinha, desequilibrada, ela vive sofrendo, ela vive na dor, ela vive na tribulação, ela vive na adversidade, ela nunca conquista uma posição de plenitude em Deus, de vida abundante, né? Nada está bom, tudo está ruim, desequilibrado. E gente, infelizmente, porque existem muitas igrejas desequilibradas, que falta palavra, que falta orientação, que falta pastoreio. Isso faz com que surjam muitos cristãos desequilibrados. Para nós aqui, talvez seja meio difícil de compreender isso, mas se vocês começarem a andar em outros grupos cristãos, né, e aqui também tem gente desequilibrada. Eu conheço gente que vem nessa igreja que é desequilibrada e não quer ajuda. E nós já tentamos fazer de tudo para ajudar, mas a pessoa acha que sabe mais que os pastores, acha que sabe mais que Deus, acha que não precisa de nada. Infelizmente sempre vai haver. Sempre tem. Acha que exatamente. Porque às vezes a gente tem que confrontar a pessoa, tem que falar em amor, tem que falar situações que precisam ser modificadas para que ela volte a um equilíbrio, mas a pessoa não aceita, a pessoa endurece o coração e aí, né, a gente tem que se posicionar de uma maneira mais dura, firme, aí já começa a falar para os outros, dizer para todo mundo que a igreja não ama, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Um exemplo é aquele menininho que a gente ajudou, você lembra? Essa aqui sabe. Várias vezes eu confrontei, puxei a orelha, chamei a atenção, mas o que aconteceu? E é desequilibrado e grave, tu sabe, já tentou ajudar, tu sabe. Então sempre vai haver pessoas assim, infelizmente, tá, gente? Então assim, o que o conselheiro cristão tem que fazer numa situação dessa? A gente tem que procurar ajudar. Mas quando a pessoa não quer ser ajudada, irmão, acabou a tua ajuda. Sim ou não, irmãos? Sim. Aí se só tem uma ajuda que você pode fazer: orar e interceder por aquela vida. Porque se nem a pessoa reconhece a sua falha, né, a sua fragilidade, a sua necessidade de ajuda, não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado, gente. Não tem como. É igual uma vez uma irmãzinha aí, abençoada, entre aspas, hoje está no mundo, né? Está longe de Deus e, infelizmente, ela veio com um aconselhamento. Eu fui lá, aconselhei, confrontei em amor, falei com todo jeitinho do mundo e tal. Saiu estribufando da minha sala, foi lá, falou mal de mim, o pastor Roteirinho e tal. Aí o pastor Roteirinho me chamou para ver o que tinha acontecido e tal. Eu falei: pastor, aconteceu isso, isso, isso. Eu tive que orientar assim, assim, assado, conforme diz a Bíblia. Não, Júlio, tá certo, tá certinho e tal. Só saiba que ela disse isso, isso, isso de você. Eu queria só ouvir a tua versão para a gente poder aqui saber o que aconteceu. Não, pastor, foi isso que aconteceu, tá, beleza. Não deu uma semana, quem é que aparece lá na minha sala? A bendita. Ai, pastor, eu vim aqui conversar com você e tal. Falei: irmã, infelizmente eu não posso mais te ajudar. Mas o que houve? Eu acho que ela nunca imaginou que o pastor ia me chamar para falar aquilo que tinha acontecido. Falei: aconteceu isso, 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 você falou isso, isso, isso de mim, o pastor Loteni. Então a nossa relação pastoral acabou aqui. Não, mas eu não. Aí quis se justificar. Falei: você me desqualificou para o meu pastor, você me desqualificou como teu conselheiro. Eu não posso mais te ajudar. Infelizmente, a nossa relação, nós vamos ser irmão em Cristo, vou estar orando, intercedendo por você, mas a nossa relação pastoral acabou a partir do momento que você me desqualificou para o meu líder, para o meu pastor. Acabou. Infelizmente, procura qualquer pastor, obreiro aí, eu não vou poder te atender, não tem como te ajudar, porque você me desqualificou. Amém? Amém? Está perdoado, não guardo nada no meu coração, mas infelizmente eu não posso te ajudar.
Então vai chegar a ponto dentro do aconselhamento que às vezes você vai ter que tomar uma decisão assim. Você vai ter que se posicionar e dizer, ó, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Gente, o que mais aconteceu na minha vida pastoral é isso. Não é muito, né? Graças a Deus é uma minoria que acontece isso. Mas às vezes acontece isso. Acontece isso. Você dá vida, você cuida, você ama, você gasta horas e mais horas, energia, às vezes tira tempo e energia que você poderia dedicar à sua família para ajudar aquelas pessoas e tal, que faz parte do nosso trabalho pastoral e tal, e depois a pessoa ainda sai te apunhalando pelas costas, falando mal. Do jeito que ela quer. Aí quando acontece esse fato, gente, primeiro, você não pode ficar amargurado, rancoroso, odioso no coração. Você tem que perdoar a pessoa. Mas a partir do momento que a pessoa se levantou contra você, te desqualificou como conselheiro, não aceitou a sua ajuda, não tem o que fazer, irmão, a não ser orar e interceder. Foi o que eu fiz nesse caso. Até porque o conselho é você e ele. Claro. Não pode sair daquele. Se a pessoa não te reconhece como uma autoridade espiritual, como um ajudador na vida dela, acabou a relação. Acabou a relação. Pode até ter relação de irmão em Cristo, de colega da mesma igreja e tal, mas como conselheiro é melhor encaminhar para uma outra pessoa, porque ela mesma te desqualificou, tá bom? E outra coisa, por um motivo banal, fútil, ela estava errada. Sabe como é que é pessoas assim, né? Quando elas são confrontadas em amor, dentro de uma necessidade de mudança delas, aí espicha, né? Cria um monte de mecanismo. E tem gente que quando você confronta, ela vem para cima de você no sentido de te atacar. É um dos mecanismos de defesa que a gente tem, é isso, é desqualificar aquela pessoa que está nos confrontando em amor. Sim ou não? Sim? Sempre é vítima. Sempre. Você coloca no lugar de vítima. Exatamente. Aconteceu ontem dentro da minha casa. Puxei a orelha da minha filha, né? Você não tem problema nenhum de contar as coisas para vocês. Ela errou, a mãe dela deu uma ordem, ela desobedeceu. Estava me envolvendo lá. Ela ia dormir na casa da irmã, né? E aí ela errou. Nós falamos que ela tinha que vir na igreja. Ela não veio. A gente ficou sabendo. A gente foi lá buscar ela. Aí não aceitou, espichou. Aí começou, a hora que eu confrontei ela, filha, você errou, você desobedeceu. Nós falamos sério com você, que você tinha que vir na igreja, é sua responsabilidade, você sabe disso, não sei o que, não queria. Aí começou a atacar. Primeira reação para tentar manipular, tentou me atacar. Aí eu não me deixei manipular, falei, ó, você está errado, acabou, você não vai lá onde você queria, acabou. Aí quando não funciona o ataque, ela apela para o outro lado, aí começou a chorar. Olha só a natureza pecaminosa. Aí começou a chorar, não sei o que eu não vejo a minha amiga faz tanto tempo, tá? Filha, eu entendo o que você está sentindo, mas infelizmente você errou, nós vamos ter que tratar com você. Você não vai me manipular pelo choro. Você não vai me manipular pelo choro. Pronto. Você precisa permanecer firme na tua convicção e não se deixar manipular, nem por choro, nem por ataque violento. Não, tá? Então aprenda isso aí. Isso vai acontecer com os nossos filhos. É muito comum isso, tá? Principalmente no meu caso, estou com 3 filhos adolescentes. Ela sabe, né? Também tem 3 filhos adolescentes. Sabe o que é isso? Não é fácil, né, Luciano? Não é fácil. A tua acho que ainda é mais sossegadinha, né? Que a Giovana. A Giovana ela é bem engenhosa. Bem engenhosinha. Vamos lá então? Vamos falar junto? O exagero sempre peca contra o discernimento. Fala comigo. Desequilíbrio gera dor e sofrimento. Eu vejo aqui as meninas, né? Mais novinhas aqui. Vocês têm que observar isso no homem. Um homem desequilibrado vai dar dor e sofrimento para a sua vida. Uma das coisas que uma moça solteira tem que prestar atenção na vida de um homem é o equilíbrio emocional.
emocional. Se é desequilibrado emocionalmente, meu irmão, minha irmã, cai fora que é barco. O desequilíbrio gera dor e sofrimento. Então, um homem desequilibrado gera dor e sofrimento. Uma mulher desequilibrada gera dor e sofrimento. Vai dar trabalho também. Tá? Então, pode até dar certo. Não estou dizendo que não vai dar certo, não pode dar certo. Às vezes pode, né? Deus entra com providência e tal. Mas que vai dar dor e sofrimento, vai. Não é fácil. Tá? Vamos lá. Então, no texto acima, gente, Paulo rotula a motivação dessas pessoas que se tornam místicas, né, espirituais, entre aspas, demais, como carnais. Olha o que Paulo chama elas, de carnais. Na verdade é vanglória, é orgulho, é soberba, é aquele orgulho, entre aspas, religioso. Se tornam, né, muitas delas desequilibradas. Aqui, ó, pessoas deficitárias, desequilibradas emocionalmente. Esse excesso de espiritualidade é, na verdade, olha o que a Bíblia chama, carnalidade. E muitos espíritos de engano se aproveitam para gerar religiosidade, confusão e destruição na igreja. Demais. São os legalistas, hipócritas, geralmente são pessoas frustradas consigo mesmo, que jogam as suas frustrações sobre os outros, são punitivas, são críticas, sempre estão acusando, condenando, oprimindo, tiranizando as pessoas. Geralmente essas próprias pessoas têm um pecadão horrendo escondido dentro delas mesmas, e aí por causa dessa frustração ela quer se colocar, para se colocar em uma posição de superioridade, elas usam crítica, acusação, afronta e assim vai, tá? Então isso é carnalidade na Bíblia. Por isso que nós temos que ser amorosos, nós temos que ser graciosos, nós temos que ser cheios de compaixão, cheios de misericórdia, gente, porque o dia que a gente precisar de misericórdia, graça e compaixão, o que vai acontecer? A gente vai ter isso. Agora, se nós não tivermos isso, tudo é ferro e fogo, tudo é na ponta da bota. O dia que você pisar horrendamente na bola, as pessoas vão te tratar da mesma maneira que você tem tratado elas, na ponta da bota, na grosseria, na estupidez, no legalismo, no criticismo. Entendeu? A própria Samanta falou, né? A misericórdia na Bíblia triunfa sobre o juízo. Fala comigo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E infelizmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós somos assim. A gente quer a condenação do outro, a lei para o outro, a punição para o outro, e nós queremos a graça, o perdão e a misericórdia para nós. Sim ou não, gente? Para nós é o perdão, a graça e a misericórdia. Para o outro é a condenação, a morte, a punição, a lei. É verdade. Só que isso é um desequilíbrio, isso é carnalidade, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui. Vamos lá, 2. Naturalizar o espiritual. Todo mundo está entendendo até aqui? Alguma dúvida, alguma perguntinha? Tudo certinho? Vamos lá, 2. Naturalizar o espiritual. Quando nós naturalizamos o espiritual, esta postura normalmente ocorre como reação ao misticismo, tá? Decepções com o misticismo e também com a manipulação espiritual de outras pessoas podem produzir um ceticismo crônico, tá bom? Ó, misticismo. O que é misticismo? Mistura de religiões, de ideias, mistura de crenças. O misticismo, na verdade, no seu conceito original,
Claro que quando a gente está falando sobre a nova era, né, esoterismo, misticismo, a gente está usando a palavra misticismo com uma conotação negativa, como toda essa misturança que existe hoje de espiritualidade, entre aspas, Coisas ruins, né? contrárias à palavra de Deus. Mas a palavra, o conceito místico, misticismo, na sua origem, né, na sua essência, fala de coisas espirituais, que podem ser para o bem ou para o mal, tá? Então, um cristão espiritual que busca uma conexão com o Espírito Santo de Deus, querendo ou não, ele é um cristão místico, tá bom? E não tem conotação negativa. Você está buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo está no mundo sobrenatural, no mundo invisível. Esse tipo de misticismo não tem uma conotação negativa, demoníaca, nada disso, entendeu? Esse é o conceito do místico. Por exemplo, na antiguidade, na história da igreja, você vai ver vários personagens da história da igreja que eram considerados cristãos místicos. Só que, na verdade, não eram místicos como a gente conhece hoje, de nova era, né? Nada dessas coisas negativas. Eram cristãos que buscavam um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, com a vida espiritual, e isso não tem nada de negativo, entenderam? Mas aqui nesse contexto é que, quando, por exemplo, a pessoa acaba sofrendo, né, muita manipulação em nome de Deus, em nome das coisas espirituais, ela acaba por ser ferida nessa área mística, espiritual, como a gente está falando, ela acaba gerando um ceticismo crônico. O que é um ceticismo crônico, gente? Ela começa a não acreditar em nada do espiritual, que também é um desequilíbrio, tá? Então, infelizmente, principalmente pessoas que sofreram falsas profecias, pessoas que às vezes tiveram debaixo de uma liderança muito forte, tirânica, manipuladora, que usou as coisas de Deus para acabar usando e abusando de outras pessoas. Isso acaba gerando esse ceticismo crônico, tá? E geralmente essas pessoas acabam migrando para as igrejas que são mais racionais, né? As igrejas que têm menos pentecostalismo e mais racionalismo. Não estou dizendo negativamente, um racionalismo bíblico, né? Bom, acaba acontecendo isso geralmente. Então, acabam, né, produzindo esse ceticismo crônico. O princípio da descrença se baseia na decepção. Fala comigo, o princípio da descrença se baseia na decepção. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, gente. Hoje existe 4,5 milhões